Me chamo Dendon de Oliveira, sou aluno da UFLA, faço parte do PIBID e a gente está produzindo o nosso material complementar ao PET. E aí hoje eu vou estar trazendo um exercício sobre geradores elétricos, que vai ajudar como mais um complemento para vocês, para estar facilitando o entendimento do nosso material didático. Então aqui temos 3 geradores iguais de 1,5 volts e 3 ohms, são associados e ligados por um resistor R igual a 19 ohms. Conforme a figura abaixo, qual a intensidade da corrente elétrica no resistor R igual a 19 ohms? E qual a intensidade da corrente elétrica em um gerador do circuito acima? Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar todas as informações que eu recebo e amontar elas e organizar elas, porque eu acho mais fácil eu compreender o que está acontecendo. Então eu aconselho vocês a fazerem isso, tá? Porque eu acho mais fácil. Eu até refiz o desenho, vocês me desculpem, ele está um pouquinho torto, mas então eu refiz o desenho e coloquei as informações que eu recebo. Eu consigo identificar meus 3 geradores. Aqui estão eles. O primeiro gerador, o segundo gerador, o terceiro gerador e meu resistor. Eu consigo identificar porque ele apresenta uma fonte, uma força eletromotriz associada a uma resistência interna. Então, isso aqui é a representação de um gerador real, né? Então, é a nossa força eletromotriz e uma resistência interna. Então, nós temos nosso primeiro gerador, nosso segundo gerador, nosso terceiro gerador e o nosso resistor. A força eletromotriz, ele nos dá que é igual a 1,5 volts. A nossa resistência interna, igual a 3 ohms. E nosso resistor, igual a 19 ohms. No próximo passo, o que eu fiz? Eu simplifiquei o desenho para me lembrar que eu tenho que achar as forças equivalentes. Então, eu tenho que achar a minha Fem equivalente, que é a minha força eletromotriz, eu tenho que achar a minha resistência interna equivalente e meu resistor não muda. A minha força eletromotriz equivalente, ela vai ser igual. Ela é igual porque eles estão associados em paralelos e lá no enunciado nos deu que eles são idênticos. Por eles serem idênticos, se o nosso gerador 1 possuísse uma força eletromotriz menor, ele iria funcionar como um receptor, tá? Então, a nossa força eletromotriz equivalente, ela continua valendo a mesma coisa. O nosso resistor não muda, ele então também continua valendo a mesma coisa, mas e nossa resistência interna equivalente? Ela vai sofrer uma alteração. E como eu sei disso? Se eu usar a nossa fórmula, que a gente calcula que 1 sobre a nossa resistência interna equivalente é igual a 1 sobre resistência interna 1, sobre mais 1 sobre resistência interna 2, mais 1 sobre resistência interna 3. Assim por diante, pode ser em infinitas resistências, então 1 sobre Rn, esse N são N números de geradores, então eu consigo encontrar minha resistência interna equivalente. Então agora é só fazer a substituição, né? 1 sobre resistência interna equivalente é igual a 1 sobre 3, que foi nos dado o valor, e como são idênticos, são 3 vezes esse mesmo valor, 1 sobre 3 de R1, 1 sobre 3 representando R2, 1 sobre 3 representando 1 sobre R3. Conserva a base, soma os expoentes, então 1 sobre resistência interna equivalente é igual a 3 sobre 3. Só multiplicar em x. Então, 3 resistência interna equivalente é igual a 3, passa para lá o 3 dividindo, igual a 1. Então, aqui a gente encontrou. E aqui, a gente não pode esquecer que como a gente está tratando de resistência interna equivalente, o nosso símbolo é um ohm. Aqui, ó. Não pode esquecer de usar as medidas não, tá? De colocar corretamente as medidas que vocês estão usando, que os seus professores vão ficar bravos se vocês não fizerem isso. Então, agora que a gente conseguiu fazer tudo que a gente precisava, porque para a gente resolver um exercício assim, a gente precisa encontrar essas forças equivalentes, agora a gente pode dar a continuação. E vocês vão ver que fica bem menos complicado de entender e fazer os exercícios quando vocês entendem o que estão acontecendo. Então, qual a intensidade da corrente elétrica no resistor R igual a 19 ohms? Para a gente calcular isso, a gente precisa usar a seguinte fórmula. A gente sabe que a nossa corrente elétrica ela é igual à nossa força eletromotriz equivalente sobre nossa resistência externa do circuito, que é o nosso resistor, mais a nossa resistência equivalente, que foi o que a gente encontrou. Então, a gente fazendo a substituição, nossa
força eletromotriz equivalente igual a 1,5 volts, nosso resistor é igual a 19 ohms, mais a nossa resistência interna equivalente igual a 1 ohm, a gente faz a soma, né? 19 mais 1 fica igual a 1,5 sobre 20. Nossa corrente é igual a 0,075 amperes, certo? Então, qual a intensidade da nossa corrente elétrica em cada gerador do circuito acima? Então, como que a gente encontra a nossa corrente equivalente? A nossa corrente equivalente é igual à soma das nossas correntes internas. Como a gente tem 3 geradores, então a gente vai apresentar 3 correntes. Então, corrente 1, corrente 2, corrente 3, certo? E a nossa corrente equivalente? Essa nossa corrente equivalente vai ser aquela que passou pelo nosso resistor. Então, fazendo as substituições, a gente vai fazer a soma das nossas correntes internas. Então, fica igual a 3i e substituir a nossa corrente equivalente, que é aquele valor que a gente encontrou, que é 0,075. Passando 3 para lá e dividindo, a gente vai encontrar o valor de cada corrente, que é igual a 0,025 amperes. Então, galera, a gente conseguiu solucionar nosso problema. A gente encontrou a nossa intensidade da corrente elétrica quando passa no nosso resistor e a gente encontrou a corrente elétrica de cada gerador. Fora isso, a gente conseguiu entender como funciona, como identificar os nossos geradores. A gente conseguiu encontrar a nossa força eletromotriz equivalente, entendendo que por serem iguais, ela mantém a mesma, porque se fosse diferente, ia funcionar como receptor. A gente encontrou a nossa resistência interna equivalente, usando aquela fórmula de 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante, dependendo do nosso número de resistências, de geradores que a gente ia apresentar. E o nosso resistor a gente já foi dado, não foi necessário a gente encontrar. Espero que todo mundo tenha entendido. Caso surja alguma dúvida, vocês podem estar procurando a gente. Muito obrigado pela atenção e bom estudo a todos.